Este é o resultado do vestido que eu tracei os moldes para mim aqui no meu canal. Eu tracei o molde do corte império, ou seja, do corpinho do vestido e também da manga do vestido com amarração no braço durante lives. E gravei o conteúdo do traçado do molde da saia do vestido, que é uma saia midi évasé. Todo esse conteúdo você encontra aqui no meu canal. Eu vou deixar os links desses conteúdos na descrição do vídeo. Aí você vai poder cortar e costurar um vestido igual ao meu. Eu quero que você observe que o vestido ficou perfeito. Eu amei o resultado. Profundidade do decote, as mangas, o recorte império, ficou bem na altura aqui, almejada, abaixo dos meus seios. Mas tudo que está ótimo pode ser melhorado, né? Pode ser aperfeiçoado. E eu vou fazer algumas pequenas modificações no molde do corte império, isto é, da blusa do vestido. Uma pequena modificação também na faixa ou tira de amarração aqui na manga. E vou também fazer um pequeno acréscimo, na verdade, na saia évasé longa, que eu vou usar para fazer um outro vestido para mim com o mesmo corte império. Então, eu vou acrescentar 2 centímetros no meio costas e vocês vão entender por quê. Porque quando eu fiz o corpinho deste vestido, eu retirei 2 centímetros aqui, na linha da altura da cintura, para evitar que faça papo na região da lordose. Olha como o vestido fica bem assentado. Não tem papo nenhum aqui, tá? Para vocês visualizarem. Pronto, olha. Aqui nessa região, onde fica a lordose do corpo humano, não faz papo por conta da retirada dos 2 centímetros. Se eu retiro aqui, na região da cintura da blusa, eu tenho que acrescentar na saia, para a saia não ficar curta nas costas. Depois eu vou mostrar o efeito dessa saia aqui, évasé no meu corpo, évasé midi. Vou mostrar agora para vocês o efeito da saia évasé midi. Vou baixar aqui a câmera. Agora você pode enxergar no vídeo a parte inferior do vestido, completa. A saia, évasé, midi, parte do corpinho. Eu não gosto de nada me apertando, é por isso que aqui na pala eu deixei um pouquinho folgada. Quem me conhece sabe que eu gosto de usar roupas confortáveis na região aqui abdominal. E o vestido é completamente forrado, todo forrado, que é o forro. Eu usei uma elanquinha. Forrei tanto a saia como o corpinho do vestido. Então, seguindo a linha aí de raciocínio que já foi indicada, eu vou primeiro fazer as modificações e alterações nos moldes, sobretudo aqui do corpinho do vestido, uma pequena alteração. Vou também fazer uma pequena alteração na tira da faixa de amarração e vou acrescentar 2 centímetros no meio costas da saia évasé longa do vestido que eu vou confeccionar para mim, usando os moldes que estão aqui no meu canal. O molde da saia évasé longa, o traçado também está no canal e eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Posteriormente, eu vou ensinar como fazer o cálculo aproximado da quantidade de tecido necessária para a realização do projeto de costura, incluindo a quantidade de tecido que você vai usar aproximadamente para o corte do tecido principal e do forro. Eu vou também indicar alguns tecidos, os mais adequados para esse projeto de costura. E por fim, eu vou cortar o vestido com corte império, manga com amarração no punho e saia évasé longa. Então vamos lá para todos esses procedimentos. As primeiras modificações que eu farei, a fim de adaptar o molde ao que eu almejo para esse vestido com recorte império, apesar de ter gostado muito do resultado anterior, eu vou retirar 1 centímetro no bojo e vou colocar esse 1 centímetro que eu vou retirar no bojo na pala. Eu quero a pala um pouquinho maior, a pala do corte império. E o bojo um pouquinho menor, no sentido aqui da altura. Então, eu vou fazer isso. E também irei acrescentar aqui no meio frente 1 centímetro de margem de costura no bojo, porque eu quero cortar o bojo no meio. A pala eu vou preservar na dobra do tecido. Foi por isso que eu risquei aqui, ó, dobra do tecido. Porque eu vou acrescentar 1 centímetro aqui para a margem de costura e vou cortar essa região aqui do bojo no meio, a fim de realizar uma costura. E por quê? Porque no meu canal eu tenho muitas iniciantes na costura, assim como também no meu curso, no M100, tanto no M100 Blusas
como no MC incompleto. Blusas, camisas, saias, vestidos e calças compridas. E com o corte aqui, na minha percepção, esse corte no bojo e a realização de uma costura, fica mais fácil para aplicar a pala, certo? Fica mais fácil para as costureiras iniciantes. Quem não é costureira iniciante pode cortar o bojo na dobra do tecido. Aí não acrescenta aqui no meio frente do bojo, não acrescenta nada. Eu vou acrescentar porque irei cortar. Só para mostrar que é totalmente possível realizar a costura do bojo na pala, ambos sem corte no meio frente, eu peguei aqui essa peça que eu fiz, uma espécie de peça piloto, para mostrar para vocês. Claro que aqui eu vou passar o ferro, vai ficar ainda mais assentadinho. Mas olha a costura como ficou perfeita. Ficou muito bonito o resultado do bojo. Na parte aqui da frente, né, que é o direito da peça, e aqui no avesso. Resultado muito bonito. Então, se você já tem experiência na costura, está na fase intermediária ou avançada, você consegue aplicar esse bojo na pala facilmente sem o corte no meio frente aqui, ou seja, no meio do bojo, ok? Então, para fazer essas adaptações, eu vou copiar esse bojo para esse papel e farei as modificações. Como todos sabem, quem me acompanha no canal e também quem faz o meu curso, eu gosto de trabalhar com linhas de apoio. Eu vou fazer uma linha de apoio bem aqui. Já vou copiar aqui, alinhando o meio frente do bojo na linha de apoio. Vou começar com as adaptações aqui e depois irei para a pala. Mas eu vou copiar logo a pala também, deixar tudo copiado aqui. Agora, como eu disse, eu preciso acrescentar a margem de costura de 1 centímetro aqui no meio frente do bojo. Eu vou aproveitar e vou subir um pouquinho esse decote aqui. Vou colocar 1 centímetro bem aqui, só onde fica a pontinha do decote V. Eu não quero que corra o risco do meu decote ficar muito profundo. No momento do corte, eu fiz isso no meu outro vestido. Que eu fiz com a saia midi, ó. Acrescentei um pouquinho mais aqui. Porque eu vim com a margem de costura morrendo, aonde o decote V termina. Mas aí, eu preferi preservar a margem de costura aqui, onde termina o decote V, no momento do corte. Pronto. Vai ficar um pouquinho mais alto. E vou acrescentar 1 centímetro de margem de costura aqui, né? Onde fica o meio frente do bojo. Já que eu vou cortar o meio frente, eu preciso acrescentar a margem de costura. Vou retirar 1 centímetro na altura do bojo, partindo da lateral, e vou acrescentar 1 centímetro na altura da pala, partindo da lateral. Então, como você pode ver, a modificação que eu faço é na altura. Observe, ó, eu estou traçando 1 centímetro de retirada na altura. Conforme eu for direcionando o traçado para o meio frente do bojo, eu vou morrendo com essa retirada. Dessa maneira. Se eu tirei aqui, eu tenho que acrescentar na pala. Porque no momento da costura, as laterais frente e costas, elas precisam bater. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. No caso, aqui é o acréscimo. Eu vou morrendo com o acréscimo em direção ao meio da pala. E as mesmas especificações que eu coloquei aqui no molde original, que eu tracei durante uma live, eu vou fazer aqui. Eu vou cortar uma vez no tecido principal.
e uma vez no forro. Aqui é o meio frente, mas eu vou cortar o meu frente, por isso que eu não vou colocar dobra do tecido, porque eu não pretendo preservar o meio frente aqui sem corte. Eu vou cortar o meu frente do bojo. Já a pala vai continuar na dobra do tecido. Não vai ter corte no meio frente ou no meio da pala. Não vai ter. Vou preservar na dobra do tecido. E da mesma forma, eu preciso cortar a pala uma vez no tecido principal. E uma vez no forro. Depois de fazer essas alterações, essas modificações, eu posso cortar o bojo e a pala. Vou fazer isso agora. Já cortei a pala, preservando aqui 1 centímetro de acréscimo. Agora vou cortar o bojo, retirando esse 1 centímetro que eu acrescentei na pala. Então, tá aqui o molde com as modificações. Esse aqui é o molde original. Eu vou preservar os 2 moldes aqui. Não quis fazer as modificações no molde original, porque quando eu quiser um vestido com esse caimento aqui, que é o caimento do vestido com corte império, que eu fiz pra mim, né, com aquela estampa pois e saia evasé midi, então eu corto esse bojo. Quando eu quiser com esse novo caimento aqui, eu corto usando esse molde, com esse novo bojo aqui e essa nova pala também traçada. Agora eu vou fazer a pequena modificação naquela tira de amarração que entra na manga, bem onde fica o braço. Vou fazer uma pequena adaptação. Só vou diminuir um pouquinho a largura e também o comprimento da mesma. Vou explicar aqui para vocês como que eu vou fazer isso. Vou fazer as modificações na tira de amarração da manga que fica ali na região do braço. E para isso eu também preciso fazer a cópia da tira, já que eu quero preservar essa tira de amarração para posteriores trabalhos. Projetos de costura usando esse mesmo caimento de manga. É só porque eu quero uma manga um pouquinho diferenciada, com uma tira de amarração um pouquinho diferenciada. Nesse projeto que eu irei realizar agora de costura. Com o vestido com corte império, manga com amarração e saia evasé longa. Primeiro passo, copiar o molde. Poderia até traçá-lo novamente, que é bem simples o traçado desse molde. Mas a cópia também é rápida. Copiei o molde. E o que é que eu vou fazer aqui? Vou só alinhar essas linhas. Eu quero essa tira de amarração um pouquinho menor e menos larga também. Eu vou tirar 1 centímetro de cada lado, que corresponde à margem de costura. Vou tirar 1 centímetro de cada lado, levando em conta a altura ou largura da tira. Se a minha tira, após costurada no braço, tinha 3 centímetros de largura, agora ela vai ficar com 2 centímetros de largura. E no comprimento, eu vou retirar, sabe quanto? Cerca de 4 a 5 centímetros. Vou tirar aqui 4 centímetros. Da mesma forma, eu vou fazer aqui, retirar 4 centímetros. No total, eu estou tirando 5, né? Porque 1 centímetro é de margem de costura. Agora, eu quero apenas realizar um nozinho. Não quero fazer um laço.
Se eu quiser, posso deixar essa pontinha reta. Não preciso fazer esse biquinho. Pronto, agora também é só cortar o molde. Essas são as tiras de amarrações. A tira de amarração do traçado do molde original, que eu fiz durante uma live, né? O traçado do molde da manga, completa, inclusive, da tira. E esse, o molde modificado. Eu percebi que a ponta ficou muito assim, acentuada, muito pontuda. Então, o que é que eu faço? Como essa tira vai ser dobrada no meio no momento da aplicação, eu vou logo dobrar no meio e atenuar essa ponta. Então, eu deixo tudo bem simétrico. Vou atenuar a ponta, ó, fazendo isso. São modificaçõezinhas que você pode ir fazendo a fim de obter um resultado melhor. Veja como ficou bem melhor. E eu preciso cortar essa tira de amarração no braço da manga 2 vezes. Agora eu vou mostrar a pequena adaptação que deve ser feita no momento do corte da saia evasê longa, que eu vou aplicar no vestido, no corpinho do vestido. Vou pegar aqui a saia evasê longa. No que diz respeito à saia evasê longa, a única modificação que eu farei no momento do corte é a seguinte: bem aqui onde fica o meio costas da saia evasê longa, eu vou acrescentar 2 centímetros e vou morrer em direção à lateral. Com esses 2 centímetros, eu não vou acrescentar 2 centímetros na lateral, só no meio costas. E por quê? Porque quando eu tracei o molde do vestido, a parte das costas da blusa, eu retirei na cintura 2 centímetros, para evitar que faça papo onde fica ali a região da lordose do corpo humano. Então, por conta desses 2 centímetros que eu retirei aqui, eu preciso acrescentar 2 centímetros na barra no meio costas, para a saia não ficar levantando aqui atrás. A saia longa do vestido, mesmo que eu não acrescentasse, talvez não fizesse tanta diferença, mas se você vai fazer o seu vestido com corte império e saia evasê midi, obrigatoriamente acrescente os 2 centímetros, para ficar uma saia bonita na região das costas, não ficar faltando tecido bem no meio costas. É só isso que eu farei no momento do corte. Eu não vou modificar o molde em si, acrescentando papel, porque eu vou usar muito esse molde para cortar saias, não necessariamente saia de vestido. Então, no momento do corte, eu tenho que lembrar de acrescentar aqui os 2 centímetros. No tecido mesmo, eu faço a marcação com lápis giz. Eu vou ensinar agora a calcular a quantidade de tecido aproximada para a realização do corte do tecido principal desse projeto de costura. Se você veste P, talvez até um M, pode ter certeza que você vai precisar de bem menos tecido do que eu vou sugerir. Provavelmente aí uns 2,40 m, 2,50 m no máximo. Agora, se você veste G e GG, siga a risca o que eu vou ensinar para não faltar tecido principal no momento do corte do seu vestido. Eu vou pegar a parte das costas do corpinho, ou seja, da blusa do vestido, e vou medir aqui quanto que eu preciso para o corte da mesma. 44 centímetros. 44 centímetros para cortar as costas e a frente, porque eu consigo cortar o corpinho do meu vestido usando apenas a largura do tecido, que é 1,40 m, mais ou menos isso. A largura dos tecidos de modelagem plana, né? Os tecidos planos, que não tem muito elastano ou que não tem elastano nenhum. Então, eu consigo cortar frente e costas da blusa usando a largura, por quê? Porque eu visto P. Se por acaso você não conseguir cortar frente e costas do seu vestido, porque você veste uma numeração muito maior do que a minha, usando a largura do tecido, então você precisa calcular 2 alturas. Nesse caso, você vai multiplicar o valor encontrado ao medir as costas por 2. Se eu não conseguisse cortar frente e costas da blusa, do vestido ou do corpinho usando a largura, eu precisaria, portanto, de 88 centímetros. Mas no meu caso, eu preciso apenas de 44. Então, 44 centímetros para cortar frente e costas
do corpinho, ou blusa, ou parte de cima do vestido, são termos sinônimos. Vou reservar, portanto, essa parte aqui que eu já medi, aqui do lado. Agora vou para a manga. Para a manga, eu vou precisar de 25 centímetros. Isso porque eu consigo cortar as duas mangas do meu vestido usando apenas a largura do tecido. A largura aqui da minha manga é 65 centímetros. Portanto, eu preciso ao todo, para cortar as duas mangas, de 130 centímetros de largura. Como eu já falei, o tecido ele tem 1,40 m, varia. Às vezes é 1,40 m, 1,45 m, depende aí do tecido. Dá tranquilo para eu cortar as duas mangas usando a largura do tecido. Não preciso de duas alturas. Se a sua manga for muito mais larga do que a minha, supondo que você tem aqui de uma ponta a outra da lateral da manga, cerca de 75 centímetros, que dá 1,50 m, aí eu aconselho você a comprar duas alturas, para não correr o risco de não conseguir cortar as duas mangas usando a largura do tecido. Entenderam? Porque se você tiver 75 aqui de largura, vai precisar de 1,5 m. E pode ser que o seu tecido não tenha essa largura, né? Vai precisar de 1,5 m de largura. No meu caso, eu consigo cortar as duas mangas usando a largura, como já falei, só para ressaltar, para isso ficar bem claro, então eu coloco apenas 25 centímetros. 44 mais 25. Dá igual a 69 até o presente momento, 69 centímetros para confeccionar meu vestido. Eu preciso também medir a tira de amarração. A tira de amarração, após a modificação, tá dando cerca aí de 6 centímetros. 6 centímetros é alguns milímetros. Coloco 12 centímetros, porque são duas tiras de amarração, né? Isso se eu não conseguir usar a largura do tecido para cortar as duas tiras. Vamos ver. Se aqui, olha, eu tenho 75 centímetros. Se o meu tecido mede apenas 1,40 m, eu já não consigo cortar as duas tiras de amarração usando a largura do tecido. Então, já vou calcular como se eu precisasse aqui de duas alturas, que dá, portanto, cerca de 12 centímetros. Vou colocar 13, para não ficar a continha exata. Já vai em 82 centímetros para cortar meu vestido. E a saia, ela mede exatamente 93 centímetros com as margens de costura. Eu não consigo cortar frente e costas da saia do meu vestido usando apenas uma altura. Eu preciso de duas alturas. Por quê? Porque, observe, olha, só de barra aqui, que é a parte mais larga do meu vestido, eu tenho 50 centímetros. Como eu preciso cortar a frente na dobra do tecido, já dá 1 metro. E eu preciso ter duas bandas para as costas, que é mais 1 metro. Então, eu preciso de 2 metros de largura para cortar o meu vestido. Meu tecido não tem 2 metros de largura, porque não é um tecido infestado. Como eu já mencionei antes, ele tem cerca de 1,40 m, 1,45 m de largura. Reforçando, eu preciso, então, de 2 metros praticamente. Então, eu preciso de 2,82 m. Porque mais 2 metros, olha, que é 200 centímetros, que dá igual a 2,82 m para cortar meu vestido. Arredonda aqui para 3 metros, é exatamente o que eu tenho. Essa continha aqui, 3 metros, eu comprei 3 metros de tecido. Depois de ensinar a calcular a quantidade de tecido necessária para cortar o tecido principal do vestido, eu vou ensinar como calcular a quantidade de tecido que você vai precisar usar para forrar o vestido. Levando em conta que esse vestido eu só não vou forrar as mangas, então, para obter a quantidade de tecido que eu vou precisar para cortar o forro, é só subtrair do total a quantidade adequada para as mangas. Isso se eu quiser forrar o meu vestido com uma saia evasê longa. No meu caso, são 3 metros, ou seja, 300 centímetros. Então, eu subtraio o valor das mangas, menos, pegar aqui a manga, e a tira de amarração, menos 25 para a manga, para a tira de amarração, menos 12.
Para forrar o meu vestido, eu preciso de 2,63 m. Vou arredondar para 2,70 m. Mas eu quero forrar o meu vestido com a saia evasê midi. Eu não preciso forrar o meu vestido com a saia evasê longa, não há necessidade, até porque o meu tecido não é tão transparente. Na verdade, ele não tem transparência nenhuma. É um tecido levinho, fininho, mas não é transparente. Então, eu vou forrar com a saia evasê midi. Aí, como que eu faço o cálculo? Pego o que eu preciso para a saia, que é 67 centímetros, e somo com o que eu preciso para a blusa, o corpinho do vestido. Se não me falha a memória, é 44 centímetros, mais 44. Dá 1,11 m, 111 centímetros. Aí eu arredondo aqui para 1,20 m, 1,20 m. É assim que a gente faz o cálculo, é bem simples. Mas conforme eu disse antes, eu usei bem menos tecido para cortar o tecido principal do meu vestido. Eu usei cerca de 240 centímetros, ou seja, 2,40 m. Isso porque sobrou bastante tecido nas laterais após eu cortar as saias do meu vestido, frente e costas. Aí com o que sobrou nas laterais, eu cortei as mangas. Dessa forma, com os 60 centímetros adicionais que sobrou, eu cortei ainda o forro do corpinho do meu vestido. Mas eu resolvi ensinar essa técnica para facilitar a vida daquelas que vestem a numeração maior que a minha. Eu vou usar para cortar o tecido principal do meu vestido o crepe Salinas. É um crepe maravilhoso, porque é um crepe fluido, um crepe levinho, um crepe que eu considero fresquinho, apesar de ter poliéster na composição. Mas você pode usar outros crepes, outros tipos. Pode usar o crepe bubble, pode usar o crepe georgette, crepe de seda, até o crepe chiffon, levando em conta que o vestido vai ser todo forrado, você pode usar. Há outros tecidos também, que são super apropriados para esse projeto de costura. A viscose, javanesa, viscolinho, o próprio tricoline, só que o vestido vai ficar um pouquinho mais armado. E também, um tecido gostoso e bonito é a lese. Pode ser confeccionado esse vestido numa lese, caso você queira. E forra, porque a lese costuma ser vazadinha por conta dos bordados. Então, esses são os tecidos que eu indico. E para o forro, você tanto pode forrar com o tecido principal, com exceção da lese, como você pode forrar com elanco ou elanquinha. Eu vou forrar com a elanca. Eu acho um pouquinho mais grossinho. A elanquinha é muito fininha. Aí eu vou usar a elanca, certo? E é isso. Esses são os tecidos que eu indico. Irei começar a cortar o vestido pela saia. Já posicionei a saia evasê longa sobre o tecido. O tecido tá dobrado no meio. Eu vou cortar logo as costas do vestido. Foi por isso que eu deixei a margem de costura aqui para fora. E como eu disse antes, eu ressaltei isso anteriormente, neste vídeo, é preciso acrescentar aqui no meio costas 2 centímetros. Que não fique faltando no meio costas aquilo que eu retirei, não fique faltando no meio costas da saia, aquilo que eu retirei na blusa do vestido. Aí eu acrescento esses 2 centímetros e vou morrendo em direção ao meio da saia. Eu não preciso acrescentar esses 2 centímetros na lateral aqui da saia, só no meio costas. É preciso fazer isso tanto ao cortar a saia do vestido evasê longa, como também evasê midi. Se você vai cortar simplesmente uma saia, não há necessidade. Mas se for um vestido, tem que fazer isso por conta da adaptação no molde da blusa, para evitar fazer pano ali onde fica a lordose. Depois de acrescentar esses 2 centímetros, aí eu posso cortar. Lembrando que após cortar a saia, eu tenho que dividir a saia, região das costas. Eu tenho que dividir o meio costas no meio, para a entrada do zíper. Vou cortar o meio costas. E o mesmo que eu fiz para cortar
A parte das costas da saia eu vou fazer para cortar a região da frente da saia do vestido. A única diferença é eu vou dobrar essa margem de costura para dentro, condizente à margem de costura do zíper. Observem que eu dobrei a margem de costura do meio costas para dentro. Tá na dobra do tecido, eu não vou precisar cortar o meio frente, porque não há entrada de zíper no meio frente. Então, vou preservar o meio frente na dobra do tecido. E vou cortar a saia. Cortei a saia do vestido, frente e costas. E o que sobrou nas laterais, após cortar frente e costas, dá até para eu cortar as mangas do vestido. Então, eu vou levar menos tecido. Mas você continua com esse cálculo que eu ensinei para a quantidade de tecido, porque pode ser que não sobre tanto assim no seu caso, né? Supondo aí que você é uma mulher que tem uma circunferência de cintura e quadril mais larga do que a minha. Sobrou no meu caso, mas pode não sobrar no seu. Para quem veste P, sobra. Então, dá para cortar a manga com o que sobrou na lateral. Eu vou posicionar a manga sobre o tecido aqui, que sobrou na lateral, e vou cortar as duas mangas. Vou dobrar o tecido no meio. Já dobrei aqui, olha. E vou posicionar o molde da manga e cortar as duas mangas. Aí, o que tem aqui é para cortar o corpinho do vestido. Se for possível, eu corto até o forro usando o tecido principal. Aí forro apenas a saia com a elanca. São alterações que a gente vai fazendo durante o corte mesmo, levando em consideração o que vai sobrando de tecido. O molde da manga já está posicionado sobre o tecido, alfinetei. Observem que eu estou cortando a manga no contrafio. Eu não consigo encaixar essa manga no fio do tecido. Vou pegar aqui uma outra manga para vocês visualizarem bem. Ao calcular a quantidade de tecido necessária para a manga, eu pensei no molde posicionado dessa maneira. Posicionando a manga desse jeitinho aqui. Mas o que sobrou não dá para eu posicionar dessa maneira. Só deu para eu posicionar desse jeitinho. Mas é como eu disse, nem sempre sobra toda essa quantidade de tecido. Dependendo da numeração que você veste, certo? Agora eu vou cortar. Eu vou girar assim só para facilitar, certo? Girar dessa forma só para facilitar a princípio o comecinho do corte. Tá tudo alfinetado, então eu posso movimentar o tecido. Se não tivesse alfinetado, eu não poderia movimentar o tecido como eu estou fazendo agora. Cortar as duas mangas, o tecido tá dobrado no meio. Vou fazer um piquezinho na região da frente da manga. Para saber que eu devo encaixar essa parte aqui na cava da frente. Cortei as mangas. Agora eu vou para o corpinho do vestido. É a mesma coisa que blusa do vestido. Vou ajeitar aqui o tecido e vou colocar o molde sobre o tecido. Aí no final eu corto as tiras de amarração. Provavelmente vai dar para cortar com o que vai sobrar aqui nas laterais. Vou iniciar o corte da blusa do vestido pelas costas. O tecido está dobrado no meio, mas eu vou cortar aqui o meio costas para aplicar o zíper no vestido. Depois de cortar as costas da blusa do vestido, eu vou cortar a frente. O tecido está dobrado no meio, a pala eu coloquei bem aqui, na dobra exatamente do tecido, porque eu não vou cortar a pala no meio. Já o bojo do corte império, eu afastei um pouquinho da borda do tecido, porque eu vou cortar o meio frente aqui do bojo.
só movimento o tecido porque tá tudo alfinetado. Se você não alfinetou, não movimente porque vai sair tudo do esquadro aqui. O corte não vai sair perfeito. Agora só está faltando a tira de amarração. E sobrou bastante tecido aqui nessa lateral, ó. Então, sobrou pra cá, que é o que eu vou usar para cortar a parte de cima do vestido, para forrar. Já que sobrou, no meu caso, então eu vou usar o mesmo tecido principal para forrar o corpinho do vestido. Vou usar a elanca só para forrar a saia. E daqui eu vou aproveitar para cortar as tiras de amarração. Alfinetei o molde da tira de amarração sobre o tecido aqui dobrado e vou cortar logo as duas tiras de amarração com o que sobrou nas laterais do tecido. Então, todas as partes do vestido já estão cortadas. E o que sobrou aqui é suficiente para eu cortar o forro da blusa do vestido, do corpinho do vestido. Sobrou 65 centímetros. Isso quer dizer que eu tinha 3 metros, né? 300 centímetros, menos 65. Eu usei 2,35 metros para cortar o meu vestido, isso porque eu visto P. E eu não coloquei muita abertura na barra do meu vestido, né, da saia, o que eu quero dizer. Da saia é vazei longa. Então, com 2,35 metros, eu consegui cortar o tecido principal do vestido. Agora, eu vou cortar o forro e não há necessidade de grafar, porque é o mesmo procedimento. Da mesma forma, você deve posicionar os moldes sobre o tecido do forro. Na maioria das vezes, o tecido deve estar dobrado. Aqui, todas as vezes, eu usei o tecido dobrado. E como você sabe, o cálculo para o forro é até mais simples, dá para ser mais preciso. E eu saliento sempre isso, é melhor você comprar tecido a mais do que comprar tecido de menos. Se sobrar tecido, você aproveita para outro projeto. Supondo que eu não quisesse forrar o meu vestido aqui, a blusa, usando o mesmo tecido principal, então eu teria o suficiente para fazer uma blusa. Uma blusa aí com manga japonesa ou com uma manga curtinha, né? Estilo manga baby look, já seria o suficiente.